Isso, deixa eu fazer uma outra pergunta. O senhor estava no Supremo num momento peculiar, que é o senhor, como magistrado constitucional, o senhor operou com duas constituições diferentes, Depois, 67 e não, 69. não, com Sim, o senhor chegou a julgar. quatro diferenças. 46, 67, que é a emenda constitucional número 1, e a de 69, que era a emenda, a Constituição de 67 e a emenda constitucional número 1 de 69, que fez nova Constituição. Né? Então eu julguei sobre quatro Constituições. 46? 46 foi aquela da época do impeachment. A lei era de 40, a Constituição era de 46. E a lei do impeachment era de 50, que foi elaborada ao tempo da Constituição de 46. Ah, mas vigente estava É. a Constituição de 69. Eu tive até. Eu separei as constituições todas aí, quando eu imaginei que vocês fossem perguntar sobre impeachment, dei uma olhada lá. 46 é que dizia que a Câmara dos Deputados autorizava e, curiosamente, julgava procedente a denúncia, mas mandava para o Senado prosseguir no julgamento. Eu falei, isso aqui, no fundo, é uma pronúncia. É como se o juiz do Tribunal do Júri, o juiz da vara criminal do júri, dissesse, admita esse julgamento pelos jurados. Mas não é julgamento dele. No fundo, era uma imprecisão, porque a Câmara não julgava. Autorizava o Senado a processar. Mas usava a expressão, se julgar procedente a denúncia, remeterá ao Senado para prosseguir no julgamento. Se houve um julgamento, como é que podia haver outro? Só se era uma espécie de instância. Mas tudo isso foi estudado quando mudamos aquele modelo, aquele roteiro. Deu um trabalho danado aquele roteiro lá, deu mais trabalho do que o próprio processo. Mas perdão, ministro, o que mudou no cotidiano do Supremo com a vigência da... Deixa eu refazer a pergunta. Ah, bom, O que mudou no cotidiano do Supremo com a vigência da Constituição de mudou muito 88? a minha jurisdição, para começar. Eu tinha sido juiz substituto no começo da carreira aqui. No começo da carreira, o juiz substituto não podia julgar certas ações. Por exemplo, falência e concordata, não podia julgar desquite. Aquele tempo era desquite, não era divórcio. Não podia julgar matéria criminal quando a pena fosse de reclusão, só podia julgar detenção. Enfim, tinha uma jurisdição menor. Era como se ele não fosse confiável nessas áreas. Pelo menos não tem experiência nessas áreas, é bom ele não ter esse poder. Então, era limitada a competência dele. Quando ele era vitaliciado, ele se tornava juiz pleno, julgava todas as matérias, como se fosse titular. Então, quando eu fui vitaliciado como substituto, eu continuei como substituto no ABC, não fui logo para... Não, o vitaliciamento foi depois de 2 anos, a nomeação para São Bento foi depois. Então, passei a julgar tudo. Então, eu adquiri competência plena para julgar todas as matérias, jurisdição plena. Depois eu fiz a carreira. Em São Bento eu podia julgar todas as matérias, porque eu era o único juiz como titular. Em Guararapes eu podia julgar todas as matérias, porque eu era o único juiz. Podia julgar até matéria trabalhista, porque não tinha junta de conciliação e julgamento lá na época. Depois que eu fui para Itapeva, eu podia julgar todas as matérias, porque eu era o único juiz. Depois que eu vim para São Paulo como substituto, se fosse substituir em vara civil, só podia julgar matéria civil. Se eu fosse para matéria criminal, eu só podia julgar matéria criminal. Se fosse vara de fazenda pública, só podia julgar matéria de fazenda pública. Se fosse para vara de acidente de trabalho, só vara de acidente de trabalho. Enfim, a minha jurisdição foi diminuindo, ficou limitada à especialização das varas. Uma espécie de racionalização do trabalho. Não podia dar todo o serviço para os mesmos juízes. Eu substituía nas varas citais também, que tinham competência mais limitada. E aí, eu fui titular da primeira vara civil. Aí eu readquiri minha jurisdição só no civil, mas continuei sem competência para o crime, etc. Quando eu fui removido para a segunda instância como substituto, eu podia julgar matéria criminal, civil, família, tudo. Readquiri a jurisdição plena. Só que eu era designado mais para câmaras cíveis do que para câmaras criminais. Então tudo dependia de como a racionalização do trabalho, a organização do tribunal, como é que eu preferia
onde eu fosse aproveitado. Eu ficava mais no civil. E assim foi no primeiro alçada civil, onde a competência ainda era menor que a do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Alçada Civil podia julgar matérias até um certo limite. E certas causas, outras causas não podiam ser julgadas. Enfim, já houve uma outra redução no Tribunal de Alçada, no Alçada Civil. No Alçada Criminal, antes de eu ir para o Alçada Civil, também eu não podia julgar crime de reclusão, podia só crime de detenção. Não podia julgar tráfico de tóxicos, não podia julgar homicídio qualificado. Enfim, eram competências limitadas pela natureza do tribunal, pela competência do tribunal, pela jurisdição do tribunal. Quando eu fui desembargador, eu fui para a Câmara Civil, para poder, continuando, julgar só matéria civil. No plenário, se eu participasse, eu poderia julgar, mas eu ainda estava fora do órgão especial, não estava lá, então não participava do órgão especial. Quando eu fui para o Supremo em 84, antes da Constituição de 88, eu readquiri toda a minha competência. Fiquei feliz da vida, falei, começar a julgar tudo agora. Penal, civil, processo penal, tributário, trabalhista, eleitoral, menores, preso, tudo que era matéria que podia chegar no tribunal, porque o Supremo tinha essa competência. Veio a Constituição de 88, criou o Superior Tribunal de Justiça para julgar matéria infraconstitucional. Penal, civil, toda a matéria tributária. E nós, do Supremo, ficamos só com a matéria constitucional. E digo isso em termos de recurso extraordinário, porque em outras ações, por exemplo, mandado de segurança, podia julgar outras coisas. Também matéria infraconstitucional, dependendo de quem era a autoridade coatora, o presidente da República, o ministro do Estado, enfim. Tinha competências também que não eram só estritamente constitucionais. Eram deferidos para a Constituição, mas não sobre matéria constitucional. Isso podia ser sobre Suas matéria... refere de competência originária do STF. Houve uma modificação. Por exemplo, julgar criminalmente um deputado, um senador, o presidente da República, isso é previsão constitucional. Mas é matéria penal, é infraconstitucional. Só que você também tem que observar a Constituição, o rito da Constituição, o contraditório, a ampla defesa. Não deixa de aplicar a Constituição também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de 84 eu readquiri toda a minha jurisdição. Em 88 eu perdi. Eu passei a ter competência só sobre matéria infraconstitucional e com as competências originárias do tribunal. Não fiquei triste porque o volume era brutal. Teve uma redução de volume? Hein? Houve uma redução de volume de processo? Não, mas depois que eu saí. Só depois que você É por saiu. causa da emenda aí, que criou a súmula vinculante e criou essa repercussão geral como requisito do recurso extraordinário. Mas como é que o senhor fazia na sua época, então? O último ano que eu trabalhei, o ano inteiro, 12 mil votos de relator. Em um ano? É. Como é que o senhor produzia essa Dos quantidade? quais 11 mil eram casos repetidos. Eram casos que já tinham sido julgados no plenário, vinha, a assessoria dava o caso de assim, 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 para o caso tem aplicação da decisão do plenário. Eu conferia, assinava o modelo que eu mesmo tinha feito. 11 mil casos. Agora, os outros 1.000 eram casos que não tinham passado pelo plenário, eram os mais trabalhosos. E os outros eram apenas um trabalho de conferir se ao caso se aplicava aquele precedente do plenário. Quantos assessores o senhor tinha? Então o trabalho Nessa época. era cansativo, porque todo mundo você tinha que prestar atenção, porque às vezes embarcava, você cometia um erro. Olha, realmente aqui eu apliquei, mas não era. Vinha os embargos declaratórios, a gente esclarecia, realmente isso não é, houve uma falha minha e tal. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas o trabalho dos 1.000 é que era penoso. E os outros eram penosos também porque vinha aquelas pilhas. Né? Você não podia deixar aquilo tomar conta do gabinete, senão depois você não conseguia receber ninguém no gabinete. Né? Chegou uma época lá que no Supremo, no anexo 1, que hoje já tem um anexo 2 há muito tempo, né? E os processos ficavam assim na sala toda. Você tinha que passar no meio do corredor assim para ver processo. Uma loucura. Aí o Supremo decidiu que enquanto o STJ não julgasse o agravo de instrumento para a subida de recurso especial, o Supremo não julgava o agravo de instrumento para a subida do recurso extraordinário.
Então, em vez de ficar abarrotado o Supremo com os agravos de instrumento, os tribunais estaduais e federais que ficaram, né? Reclamavam muito porque não tinham onde pôr os processos. Mas aqui no Supremo não vai ficar. Só vem para cá quando já estiver em condições de julgamento. Então, em termos de jurisdição, o que eu senti é que fui perdendo jurisdição. Mas, em compensação, foram surgindo causas de tamanha competência, essa de ação direta de constitucionalidade, que julga tudo. Né? Quando se fala que a lei é inconstitucional, você tem que decidir se ela é inconstitucional ou não é. Né? E também esse é o trabalho de lidar com leis, mas para confrontar com a Constituição. Né? E isso, a guerra fiscal, deu um trabalho danado entre os estados. É uma infinidade de processos, e eu não vou me lembrar dos casos mais rumorosos assim, mas esse do impeachment, esse foi marcante por causa da circunstância de envolver o presidente da República. Envolver o Senado, envolver o Supremo, e envolver todas aquelas testemunhas importantes, né? E envolver a opinião pública também. Né? Eu via aqueles episódios do plenário do Supremo, que foram marcantes. Isso, desculpa voltar nesse assunto, é que eu fiquei curioso sobre como o seu gabinete funcionava. Bom, como é que o seu gabinete funcionou para o senhor decidir 11 mil votos? 12 mil. Perdão, 12 A mil. média era essa, a média anual. E não era só minha, tinha ministro que produzia mais. Tem ministro que é mais rápido. Mas eu fiz no último ano completo de judicatura 12 mil. Como? Eu disse os 1.000, eram os 1.000 mais complexos que não tinham passado pelo plenário nem pela turma. Portanto, não tinha precedente. Não tinha que estudar. Os outros, eu tinha um modelo para todos os casos em que havia decisão do plenário. Então, eu dizia, o modelo, se houver essa situação, vocês providenciam, datilografam, digitam no computador essa emenda, assim, olha, o plenário, em data de tanto, decidiu no seguinte sentido. Vem uma emenda. Sendo assim, em se tratando de caso idêntico, aplica o precedente do plenário ao presente caso. E por isso nego o seguimento ao recurso, ou dou provimento ao recurso para julgar desde logo. Isso era trabalhoso, porque eram pilhas e pilhas e pilhas. Né? Todo dia vinha uma pilha que tomava 2, 3 cadeiras. Agora, aqueles outros a gente ia separando. Aí você vai lendo com mais vagar, lendo com mais vagar. Muitos a gente lia das férias, porque não dava conta. Nas férias a gente ficava sossegado em casa e ficava lendo. Né? Muitas férias eu passei em casa. Às vezes eu ia para o Supremo para trabalhar lá meio clandestino, quer dizer, como se eu não tivesse. Mas aí o regimento do Supremo tinha uma norma que dizia o seguinte: se o presidente do tribunal não estiver em Brasília e for período de recesso ou de férias, o ministro mais antigo faz as vezes dele, não precisa ser nem o vice-presidente. Agora ainda há um rodízio entre o presidente e o vice. Naquele tempo não, o vice saía também. Então eu que ia para trabalhar com os meus processos e era procurado lá para cuidar das liminares que não eram minhas. Eu ficava louco da vida. Porque no fim você perdia tempo e não estava cuidando dos seus processos. E por que cuidava desse processo? Para não ficar atrasado demais. E porque aqueles casos exigiam maturação maior. Era caso que não tinha precedente, nem eu tinha estudado, nem o plenário tinha visto, nem as turmas tinham visto. Então eu é que tinha que ter mais cuidado. Né? E aqueles casos acabavam um dia indo para o plenário. E no plenário se formava a tese. Aí voltava a ser caso repetido. Mas até lá era muito mais estudado aquele processo. Aqueles 1.000 deram muito mais trabalho, mas não deixaram de sair os 1.000 naquele ano. Porque saíram 11.000 repetidos. Eu falo assim mais ou menos por alto. Né? Mas foi 11.000 repetidos mais ou menos, e os 1.000 que eram diferentes. E que exigiam maior meditação, maior maturação. Como era o julgamento no plenário? No plenário é o seguinte, o relator, depende do caso, né? O recurso extraordinário no plenário,
vota o relator, depois vota o ministro menos antigo, até chegar ao mais antigo. E o presidente só vota se for matéria constitucional. Como tudo era matéria constitucional, no recurso extraordinário, depois da Constituição de 88, ele passou a votar em recurso extraordinário. Depois, na ação direta de constitucionalidade, ele participava sempre. Se for regimental, o presidente participa. Mas se for, por exemplo, um mandado de segurança sobre matéria legal e não constitucional, ele não participa. Ele só participa se houver empate. Enfim, mas o presidente também processa homologações de sentença estrangeira, cartas rogatórias e tal. Tem uma atividade bastante intensa também. Uhum. Mas Havia espaço para amizades, afetos, desafetos? havia alguns... Era um espaço mais para cordialidade? Mais para cordialidade, né? E, até porque as origens são diferentes, né? Por exemplo, aqui na magistratura de São Paulo, todos tinham feito carreira mais ou menos idêntica, todos foram para o interior, todos chegaram em São Paulo. Os filhos conheceram os filhos do outro, as mulheres conheceram as mulheres dos colegas. Então havia um clima assim de confraternização, né? Já no Supremo é uma coisa mais distante, né? Mas cordial também. Só que ninguém pedia opinião de ninguém sobre caso. Eu nunca falei com um colega sobre casos que estavam em julgamento do tribunal. Não pedi opinião. Não. Já na magistratura se vivia fazendo seminários discutindo teses. E, no fundo você estava sustentando a sua opinião. Não é isso? Então o sujeito já ficava sabendo o que pensa aquele juiz, que um dia lá em Franca, lá em Ribeirão Preto, ou em Barretos, não sei aonde ele sustentou essa tese aqui. Então provavelmente ele vai votar assim. Havia esse risco também, né? Você podia também chegar na hora, senão eu falei aquilo, mas me arrependi, vou votar assim. Aliás, o ministro... E no Supremo não? Hã? No Supremo não? O quê? Os senhores não discutiam? Não, no Supremo não havia troca de ideias sobre esse tipo. Cada um se reservava para dizer como é que ia votar. Eu não tomava liberdade com nenhum deles. Se algum trocava ideias, eu não participava. Porque eu não queria que interferisse na minha opinião e nem queria interferir na opinião de outro. E mais, eu não era o primeiro a votar mais, eu fui o primeiro a votar quando fui. Eu fui o primeiro a votar. Muita coisa que aparecia eu nunca tinha votado. Aí eu pedia vista. Aí o relator já tinha dito o voto, quando chegava a minha vez eu pedia vista. Em que consiste precisamente o pedido de vistas? Pedido de vista, você lê um voto, a matéria é complexa, não é uma coisa que... não é matemática, né? É uma questão complexa de direito. O plenário não tem precedente, tanto que o relator não invocou, está dando apenas o voto dele. Então eu vou estudar melhor, porque de repente não é o que a maioria pensa, eu preciso ser... da minha opinião mesmo. Para dar minha opinião, eu preciso estudar, não basta só ouvir. Então, pede vista. Quando o ministro pede vista, é que está com dúvida com alguma coisa. Ou não vai acompanhar, ou tem dúvida sobre algum ponto, ou então vai até pedir um esclarecimento para o relator. Às vezes, pede esclarecimento ali na hora. Quando cheguei lá, quando eu não conseguia formar a convicção, eu pedia vista. Eu devolvia assim que pudesse, eu devolvia. Com o tempo fui passando para os mais antigos. Então era o segundo a votar, o terceiro a votar, o quarto a votar, o quinto a votar, o último a votar. Então a vantagem dessa é que você fica ouvindo todos. Você não ouviu só um. Ouviu os advogados, ouviu o Ministério Público e ouviu todos eles. Então era raro eu pedir vista. Eu estava em condições de julgar todos eles. Eu estou de acordo com fulano e tal, com o relator ou com o revisor, por isso, assim. Isso que falava o mínimo possível. Que era para não ter que corrigir notas taquigráficas, porque os que falavam muito, os que levavam pilhas de notas taquigráficas para corrigir nas férias, porque saía muita coisa imprecisa, porque o taquígrafo não tinha entendido uma frase, nem ele se lembrava mais do que falou, dava um trabalho imenso. E eu não, eu falava o mínimo possível, que é para não ter que corrigir notas taquigráficas nas férias. E também, algumas eu levava até por escrito. Quando eu estava ouvindo o voto lá, confirmava a minha questão, botava por escrito, a mão, punha dentro dos autos. Já ficava o meu voto ali para ser datilografado, digitado. Então, agora alguns não só
não só querem proferir o seu voto, como querem convencer os outros de que o seu voto é que está certo. Isso eu nunca fiz. Porque aquilo lá, ninguém dá lição para ninguém lá. Aliás, não fui eu que disse isso, foi um ministro muito antigo, acho que foi Aleomar Balheiro, que disse que não é casa para se dar lição para ninguém. E não tinha um que não aceitava palestra. Eu não sei qual deles que falou assim, eu não aceito palestra, porque eu aceitava a palestra quando eu queria vir para o Supremo eu precisava fazer nome. Hoje eu preciso fazer nome, eu sou ministro do Supremo, não quero mais fazer palestra. Esse foi um dos ministros de antigamente, bem antigos. Eu não me lembro qual deles. E um dos que saíram há pouco tempo chegou a falar isso também. Eu não faço mais palestra. Eu agora também não faço mais palestra, mas muito mais por preguiça. E também porque eu estou com 4 atividades. Vocês estão me vendo um dia que é exclusivo para hoje. Não está nem minha filha e a secretária chegou, não, metade do dia. Então, vocês viram as pilhas que tem por aí, né? E mais, a minha biblioteca, aqui está 1/3 da minha biblioteca, 2/3 estão lá em casa. Eu não sei nem o que fazer, porque eu não quero jogar fora. Eu tenho até apostila da faculdade, encadernada. Tem os acordes do Supremo encadernados todos. Tenho... Aqui, ó, aqui, apenas uma pequena parte aí, ó. Ali, ó. Pequena parte, lá também. Mas a maioria está lá em casa. Eu recebo até hoje a revista de jurisprudência do Supremo e do STJ. Eu nem abro, porque eu falei, pô, eu vou procurar na internet, se eu achar, eu acho o volume, eu vou atrás do volume. E aliás, minha filha Cascura chegou aí. E essa estava no plenário no dia da bomba lá. Mas eu não falei para ela nem para a mãe. Falei depois, pai, você não falou nada. Não podia falar, porque ia... É certas horas que você precisa agir com a cabeça, pode, pior que o coração, pode te empurrar para outro lado, né? Arrisquei. Pô, Deus está vendo isso aí, não vai acontecer. Não. Eu achei que era manobra protelatória mesmo, né? Mas que dá medo, dá. Sebastião Xavier, lembrei o nome do advogado, do diretor-geral. E lembrei do ministro que era testemunha, Tales Ramalho. Tales Ramalho. Ele era ministro do Tribunal de Contas da União, acho que já estava aposentado e era conselheiro do Collor. E foi arrolado como testemunha, e dele é que veio aquele atestado, dizendo que ele estava com tanta doença. Eu falei, com toda essa doença não dá para ouvir como testemunha. Ninguém vai conseguir ouvi-lo. E também foi pensar na segurança e não foi concedido. Foi manobra desse jeito. Ele não estava em casa. Ele ia fugir. E ele é um jeito importante na política. Ele foi uma figura importante, foi deputado, foi senador. Isso. E vai chegando o dia que se aproxima a aposentadoria. Que no seu caso foi pela compleição de 70 anos, não? Foi. Como é que foi a chegada desse tempo? Olha, para mim foi uma delícia. Pelo seguinte, eu estava desesperado para voltar para São Paulo e ficar perto da família. Eu já não me conformava de ficar quanto tempo. Vários netos, eu só conheci quando nasceu, quando eu vinha, estavam aí no aniversário, eu não via. As filhas já não tinham quase visto crescer, porque eu estava envolvido com magistratura, com mestrado, doutorado, livros, associação. Então, jogava futebol ainda no clube, né? Então, e locava sempre, né? Não era maluco por futebol de salão, porque de campo eu joguei até uma certa idade. Futebol de salão eu joguei até 51 anos, quando eu fui para o Supremo lá, que eu parei. Lá também me convidaram, mas lá não dava. Havia o futebolzinho dos ministros? Tinha. Dos ministros? Era mais do Tribunal Federal de Recursos, que ainda não era STJ. Eu cheguei a ir a um deles lá, mas era um advogado que veio a ser diretor-geral do Supremo por via sugestão, não no meu mandato, ao ministro Moreira Alves, que ele sugeriu que alguém de São Paulo fosse
designado e que eu confiasse. Eu sugeri o Ronaldo Barros Monteiro, que por sinal é filho do Rafael de Barros Monteiro, o pai. Tem o Rafael de Barros Monteiro Filho, que foi presidente do STJ. Né? O pai foi ministro supremo. E esse Ronaldo é o advogado que faz até meu imposto de renda, desde que eu fui para o Supremo. É de minha confiança toda. E ele foi nomeado diretor-geral na gestão do Moreira Alves, por minha sugestão. Mas por que eu lembrei dele agora? Porque ele organizava o futebolzinho. Ele organizou um futebolzinho lá, e eu cheguei lá, não estava dando, sabe quando você percebe que... É uma turma lá que ia mais para bater papo e tomar cerveja. Jogar bola mesmo, ficava chutando um no gol, chuta o outro defende, machucava a mão. E a gente tinha que fazer os votos à mão. Eu falei, não, meu tempo terminou. Só que eu passava, ficava doido que eu passava de carro ao lado dos clubes lá em Brasília, porque é ao lado ali do rio, né? Como é que chama? Da represa, né? O lago. Do lago. Do lago. E lá os clubes são todos ali. Então eu via aquelas bolas de futebol batendo assim. Falei, puxa, nunca mais eu vou chutar uma bola de futebol. Então eu ficava com vontade. O senhor mencionou a reunião e o chopp. Mais cedo na entrevista o senhor mencionou que lhe interpelaram um dia dizendo, mas poxa, o senhor aproveita até o chopp para militar, para falar, para tratar da magistratura. Isso acontecia em Brasília? Não, esse Mesa de jantar, não, almoço? Não, isso aconteceu no Rio. Foi com aquele desembargador Bruno Afonso de André. Isso, verdade. E foi depois de um congresso lá no Rio, em que algumas magistradas me interpelaram. Pô, você é presidente da MB, você não faz força nenhuma para os tribunais admitirem as mulheres como candidatas. Eu, se fosse interpelar, talvez não me desse nem satisfação. Eu era de fora do plenário, né? Mas fui com um jeitinho assim, doutor Bruno, diga uma coisa, eu sou membro de uma banca examinadora. E a melhor candidato for uma mulher, você aprova ou não aprova? Claro que aprova. Pois é, eu estou recebendo pressão dos colegas da magistratura, das mulheres, e dizem que sabem que aqui em São Paulo não admite, em Pernambuco não admite, elas acham o maior absurdo, nós estamos no século e tal, e como é que ainda se vai fazer isso, essa discriminação, e a Constituição e tal? Porque a discriminação era feita por baixo do pano, né? Não dizia que não admitia mulher. Eu provava nas perguntas, eu fazia pergunta que ela não sabia responder, ou então se ela soubesse todas, mesmo assim não bastava. E daquele papo surgiu aquela ideia. Eu já falei isso uma vez num congresso que a Zélia estava presente. Zélia Cardoso de Mello? Não, a Zélia Antunes Alves, que é da família do Murilo Antunes Alves. Ela que foi nomeada a primeira magistrada no concurso com o Bruno. E eu falei para ela num congresso aqui. Foi a primeira magistrada do TJ de São Paulo. Porque houve uma época que diziam que eu era contra a mulher na magistratura. O que eu era é o seguinte, eu era o intérprete da magistratura. Muitos eram contra. Eu não podia ficar brigando a favor quando a maioria era contra. Eu tinha que saber lidar com isso, né? Mas eu recebi as pressões, né? Eu levei as pressões a quem de direito. Depois Pernambuco passou a admitir também. Hoje todos os tribunais têm mulheres. Já temos presidente, a ministra Ellen Grace já foi presidente supremo. Né? E temos o presidente do TSE, a Camilúcia. Os campos mudaram. Não tinha negro lá no Supremo, tem negro. A atual presidente do TJRJ, a desembargadora Leila Mariano. É uma mulher. Do TJ, né? Eu vi a TJ foto dela outro dia no ar. É uma mulher também. Não, quase todos os tribunais têm. Aqui no TRF de São Paulo, no Federal, que eu saiba, pelo menos 3 mulheres já foram presidentes. A Diva, a Sueli e tem uma outra que agora não estou lembrando o nome. Foram presidentes já 3 mulheres do TRF. E mais, tem o seguinte, na maioria as mulheres são mais estudiosas que os homens. Os homens usam mais a cabeça e a experiência, elas usam mais o estudo. E são mais dedicadas, são mais caxias, sabe? Agora, os advogados se queixam das mulheres na área criminal, porque acham que elas são mais rigorosas que os homens. Enquanto julgadoras. Enquanto julgadoras. Aplicam penas mais pesadas.
Não sei se é verdade, porque eu não atuo na área criminal aqui na minha advocacia. Então, não sei. Minhas filhas não quiseram fazer concurso para juiz, não sei se assustaram com a vida que eu tive, né? Mas todas são do direito. E a culpa não foi minha delas estudarem direito, foi da minha mulher. Quando elas se informavam e iam para a faculdade, iam sair do colégio para a faculdade, fazer vestibular, mãe, o que eu vou estudar? Pai, o que eu vou fazer? Minha mulher falou assim, faz direito e depois você resolve o que vai fazer. Porque direito você vai arrumar sempre emprego. Você vai ser juíza, vai ser promotora, vai ser delegado, vai ser advogado. E para direito, realmente, as portas são muito mais abertas que todas as outras profissões. Tem advogado em tudo que é lugar que você possa pensar aí. Nas estatais, assessoria no legislativo, assessoria no executivo, no Itamaraty, no magistério. Eu fiz uma vez uma palestra em Campinas sobre isso. As portas, o direito, mais ou menos assim, as portas abertas para o direito. Porque diziam que o pessoal estava muito pessimista com a coisa, então eu fui levar uma mensagem de conforto, então eu mostrei quantas profissões o advogado era requisitado. Porque tem um consultor jurídico que é só de interno, advogado de uma empresa. Outro é advogado por conta própria, liberal. Outro é advogado grande, advogado de um consultor de uma Petrobras, de uma Vale do Rio Doce, de uma coisa desse tipo, né? Entra na diplomacia com mais facilidade. É impressionante, é só estudar. Agora, se não estudar, é fracasso na certa, viu? Todas as profissões exigem. Agora, além disso, a advocacia exige muito relações públicas. Se for um sujeito muito bem relacionado, ou cujo pai era muito bem relacionado, a tendência é ele ir bem. O resto é cavar cliente, o que é difícil. Porque a concorrência é muito grande. Tem muita faculdade de direito. Isso, deixa eu aproveitar o senhor falar dessa maneira da advocacia. O senhor é um magistrado de carreira, e um magistrado com uma carreira ilustrada. O senhor tem 3 anos de advocacia entre a sua formatura e a aprovação no concurso, mas depois de 2003 o senhor volta para a advocacia. 2004. Em 2004 o senhor passa a exercer a advocacia. Montei escritório aqui. Ah, exerce até hoje? Trouxe minha filha e passei a ser consultor do Trench Rossi Watanabe. Antes eu ia 3 vezes por semana, mas agora vou uma vez por semana só. E, além disso, sou presidente do Conselho Jurídico da Fiesp e presidente da Câmara de Arbitragem do Ciesp e da Fiesp. Tenho 4 atividades. Uma advocacia bem ativa, eu diria. Bem ativa. Como é que o senhor descreveria isso? Pensa que essa moleza aqui? Mas eu procuro muito para casos impossíveis, sabe? Você acha que o ministro Supremo pode fazer o impossível? Impossível não faz. A gente perdeu a causa na primeira, na segunda, na última instância. E quer discutir matéria de fato, quer reformar a Corte Suprema nem com matéria de fato. O Supremo tem que ser matéria de direito, o STJ também. Mas nem o senhor fazendo, nem eu, ninguém vai dar bola para mim, porque eu vi alguma coisa dela. Está cansado de saber? Eu peguei uma casa, teve um advogado amigo meu que morava no mesmo prédio. Ele procurou e falou assim, Cid, estou com uma causa muito boa aí, mas tem que ser um cara como você. O que é? Honorários de advogado. Eu falei assim, isso não vai para o Supremo. Eu já tinha saído do Supremo, isso não vai para o Supremo. Não, mas esse precisa ir. Porque o sujeito tinha ganho na primeira instância ou na segunda, não sei quantos milhões de dólares, e no STJ baixaram para não sei quantos mil dólares. Calcularam o real em função do dólar, né? Mas no fundo era uma diferença brutal. E tem uma jurisprudência do STJ que passou, que não examinava honorários de advogado, dizendo o seguinte, essa é matéria de fato, porque para apurar se o advogado teve muito trabalho, se ele teve muito trabalho, se a causa era complexa, se não era complexa, é matéria de fato. Não se examina isso no recurso especial no Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário. Aí o STJ se arrependeu dessa súmula dele mesmo e mudou. Porque havia casos tão flagrantes que ele resolveu, não, quando for irrisória demais a verba de honorários, eu posso
rever. Ou quando for gritante demais, chocante demais, eu posso rever também. Então a jurisprudência é uma coisa assim do STJ, não do Supremo. Então esse colega meu falou assim, Cid, mas tem que levar isso para o Supremo, porque o STJ manteve um negócio muito reduzido. Você tinha ganho não sei quantos milhões de dólares aí, não. Ele divide o que ele ganhar com você. Eu falei, olha, não posso fazer isso, sabe por quê? Tem uns 500 acordos meus dizendo que não se conhece dessa matéria. Agora eu vou lá com um parecer sustento, um recurso sustentar isso, assim, virou cara de pau. Agora, por dinheiro, está fazendo qualquer negócio. E não quis. E ele foi para o Supremo e o Joaquim Barbosa mandou subir. Mas depois negou o segmento, viu? Dizendo que a jurisprudência era tranquila, porque ele deve ter ficado assustado com a diferença, né? Mas depois ele falou, a jurisprudência é tranquila, citou acordos até meus, dele. Daí. Então tem coisas, por exemplo, tipo de parecer que nós fazemos aqui, é coisa que a gente está convencido. Então você está convencido, não dá para fazer e tal, por isso. Assim. Às vezes é memorial. Eu faço memorial, mas quem entrega é um desembargador aposentado que trabalha como parceiro aqui. Ele que vai entregar, ele faz sustentação oral, eu não vou. Eu não fui até hoje falar com nenhum ministro do Supremo, nem do STJ, nem com o desembargador estadual, federal, nem da área do trabalho, com ninguém eu fui. Eu fiz uma promessa a mim mesmo. No contrato que eu fiz com o Trent Costa Batanova, eu botei no contrato que eu não me dispunha a fazer sustentação oral, nem falar com os julgadores. Porque eu ouvia a carreira inteira os caras meterem o pau nos juízes que se aposentavam e depois se aproveitavam da amizade para chegar, se aproximar do feito. Eu tenho muita amizade em toda a magistratura, mas eu enfiei isso na cabeça. Eu ouvia que todo mundo falava, eu não posso esquecer isso. Né? E não me arrependo. Não. E outro dia eu tinha um caso que fui muito tentado. Era um caso de banco, mas era um dinheirão que estava perdendo um banco. E, a meu ver, um banco estava perdendo para o outro. Eu acho que o que tinha razão perdeu. Aquele que dava para dar um parecer, mas queriam que eu fosse levar lá pessoalmente. Eu falei, não. Não, mas o senhor pode cobrar honorário? Não, não vou. Se quiser eu faço parecer, faço memorial. Aí contei as possibilidades que tinha, era uma casa muito difícil, mas havia possibilidade. Havia um caminho. Discutiram mais de ano isso aí. Acabaram fazendo acordo os dois bancos. E o sujeito acabou pagando um dinheirão pelo que não devia, um dinheiro que ele não recebeu. Foi um diretor dele que recebeu e deu para o filho. O banco não viu. Aliás, não um banco, era uma empresa importante. Era um banco com uma empresa. E o cliente do Três Rosa Batanaba era uma empresa. Ele foi $50 mil, 50, não sei quantos mil dólares que ele recebeu de empréstimo, mas não viu a cor. Quem ficou com o dinheiro foi um diretor, que depois acabou saindo, sendo posto para fora, e que tinha passado dinheiro para um filho. Esse cidadão acabou morrendo sem bens, porque o filho se afundou num episódio aí da Bolsa, que se lembra que houve um cidadão que afundou a Bolsa, ele se afundou ali, o pai também se afundou, então os dois não tinham patrimônio. A empresa não podia agir contra quem. Perdeu 2 ações, eu acho que tinha perdido mal, porque a questão tinha sido mal posta. Quem tinha mal posto era um outro escritório de advocacia. E a gente nem podia dizer isso para o escritório, porque ele continuava sendo advogado do escritório, estava apenas se conciliando no trem. Então tivemos que andar sobre louça, né? Mas eu cheguei à conclusão que podia dar um parecer favorável, ou apresentar memorial, esse não, estou disposto a fazer, todo mundo vai ficar sabendo que eu, vai ser com o meu timbre, vai ser com a minha assinatura, eles conhecem o meu estilo, então vão ficar sabendo que fui eu que fiz. Agora, entregar pessoalmente eu não vou e nem falar com ninguém. Eu não fui. Acabaram fazendo acordo, mas a empresa acabou perdendo um dinheiro. O banco não quis saber, não. O banco tinha ganho em 3 instâncias, que envolvia muita matéria de fato, assim, que não daria para apreciar. Mas tinha uma matéria de direito que para mim era decisiva ali. Então daria até para rescindir o julgado. Mas
Aí corre o risco de pagar novos honorários se perder, né? Porque nunca se garante, não se pode garantir. Você pode achar que tem razão fulano ou ciclano, mas você não pode garantir que ele vai ganhar. Nem advogado pode garantir, ninguém. Né? Mas essencialmente o senhor é procurado já nessa fase, muitas vezes até em Não, ação não, rescisória? não, quanta coisa que eu sou procurado aqui para coisas impossíveis. Ninguém chega para o senhor com uma causa simples e na hora de propor a inicial. Se o senhor não puder, ninguém pode. Eu falo, olha, que coisa impossível é Deus que faz, não sou eu que faço. Eu posso tentar. Mas olha, muita coisa a gente faz, porque muita coisa dá para sustentar. Eu estou com 2 casos importantes aí, e que dá para fazer. Esse meu parceiro, até um civilista de nome aí, ele está viajando, deve chegar amanhã, eu vou conversar com ele, trocar ideias com ele. Mas tenho essas atividades paralelas agora, né? Tenho o meu escritório, aqui só faço pareceres, memoriais, recursos eu faço, assino, ponho o time no meu escritório, mas não vou levar, não vou fazer sustentação oral. Quando pede sustentação oral, aí vai o Carlos, que é o desembargador, meu amigo aqui. Ele se aposentou mais recentemente aí, ele é tratado menos formalmente, me chamo de excelência ainda, sabe? E muitos foram meus alunos, e muitos já se aposentaram como desembargador, foram meus alunos. Então, eu já não me sinto bem de ir lá. Eu falo assim, eu me sinto como se estivesse pedindo dinheiro, ou pedindo emprego. É a coisa mais chata que a gente tem que fazer. Ainda pedir emprego, você tem que às vezes pedir. Agora, pedir dinheiro emprestado ou pedir para você ser fiador, aí é dureza. Não é? Porque Passei por isso, é muito ruim mesmo. Eu assinei como fiador há pouco tempo de uma sobrinha aí. Depois a minha filha falou, pai, você está ficando louco, não sei o quê. Aí eu arrisquei. Confiei no taco dos pais, eles não vão me deixar passar vergonha. E eu vou ter que pagar mesmo esse bem. Mas ela já nem está mais no imóvel, já saiu, está fora do país. Nem sabia, viu? Tinha assinado como fiador de um apartamento aí. Mas a minha filha, pai, você faz o que você não ensinou para nós. Eu sempre falava, olha, negócio de fiança, de assinar a dívida dos outros, vem em cima de quem pode. Né? Ministro, como é que o senhor vê o Supremo de hoje em dia? Muito diferente daquele. Mas altamente respeitável. E ideias diferentes e estilos diferentes. Como é de se esperar com uma mudança na composição de uma corte do tamanho do Supremo, né? E todos eles eu acho excelentes juízes, preparados, e acho que tem tarimba para julgar aquilo lá, para prosseguir lá. E deixar bom exemplo, todos eles. Agora, estilos são diferentes. E até as ideias são diferentes. Eu mesmo aqui mencionei a mudança de jurisprudência, não foi só essa que mudou também. Antigamente, no nosso tempo, nós admitimos prisão civil por dívida na alienação fiduciária, porque no contrato de depósito a Constituição é expressa de admitir. E depositário infiel, que é aquele que recebe o título, o veículo para tomar conta dele, enquanto se resolve o processo, se ele subir com ele, tem que pagar, senão pode ir preso. Mas até isso mudou. Também prisão civil por alimentos, a Constituição também é expressa. A jurisprudência suprema é um pouco menos rigorosa. Mas fica difícil aí. Porque a Constituição é expressa há muito tempo, desde as condições anteriores e atual também. Mas muda, porque muda a cabeça de cada um. Né? Entra a formação política, econômica, social, moral e até religiosa de cada um. E não digo que nenhuma delas seja a mais decisiva. Eu acho que a consciência jurídica deve ser a mais importante. Porque para isso ele é juiz de direito. Né? Agora, uma corte dessa sempre se diz que tem que ser uma corte política. Mas quem quer que vai ser julgado pelo Supremo, quer que o Supremo julgue juridicamente e não politicamente. A menos que ele não esteja convencido da sua situação jurídica, então ele quer ser julgado politicamente. No fundo, essa conversa do mensalão foi toda nesse sentido. Né?
pessoal que não quer ser julgado juridicamente quer ser julgado politicamente. E o pessoal que queria ser juridicamente está acusando o tribunal de estar julgando politicamente. E nessa seara não entra, porque isso aí é a história que vai julgar. Esse problema do foro privilegiado, um dia eu acho que o Supremo vai mudar, é admitir a competência dele. Porque é uma loucura. O tribunal não tem condições de... Viu quantos volumes tinha esse processo do mensalão? Ainda o Joaquim Barbosa fez milagre de terminar um processo em 7 anos. E deu aquele voto imenso, né? Todos deram votos imensos, né? E não terminou ainda. Vai ter embargo declaratório, depois embargos infringentes. Aí surge o problema de que os novos podem participar, você não pode. Nos embargos declaratórios, podem os que não participaram. E nos embargos infringentes, eu acho até com maior razão, porque passaram a compor. Né? Então pode haver, em alguns casos, alteração do resultado. Nos embargos infringentes, porque eles têm essa natureza. É um juízo de retratação, dirigido ao próprio tribunal, mas com a composição que tinha e com a composição que tem. E os outros, geralmente, participam os que tinham participado do julgamento dos embargos declaratórios. Mas também devem participar os outros, porque senão fica incompleto. E aí para dizer, olha, eu acho que essa matéria não é para embargo de declaração. Porque os embargos de declaração visam apenas suprir omissões, suprir contradições, sanar dúvidas, mas não altera o julgamento. Em princípio, a finalidade dos embargos de declaração não é alterar, porque eles chamam embargos de declaração. É para declarar o acordo, não é para alterar o acordo. Em princípio. Se bem que tem jurisprudência do Supremo dizendo, como o Supremo diz a última palavra, se ele não alterar nem embargo de declaração, ele pode se arrepender do erro que praticou. Então eles acham que até embargo de declaração pode. Agora, embargos infringentes é da própria natureza. Por isso que eles são infringentes. Eles querem infringir o julgado, dizendo que o julgado julgou mal. Então querem que seja julgado de novo. É um julgado feito pelo próprio tribunal, um julgamento pelo próprio tribunal. É um juízo de retratação. E, no caso, participam do julgamento os 2 novos ministros da Corte. Né? Tem 2, né? Tem mais 2. Tem o Chiori Zavascki e quem que foi por último? Foi o Barroso lá do Rio. Brilhante professor de Direito Constitucional. Ele fazia muitas tentações lá no... Eu mesmo, num caso que eu tive aí, que peguei parecer dele. Estava a pegar um outro aí lá na Fiesp. Aí ele foi nomeado para o Supremo, perdemos o parecerista de mão cheia. E aí não pode dar parecer. No Supremo quem dá parecer é o Ministério Público. Trajetória contrária do senhor, né? Trajetória contrária à do senhor. A dele. Que começou a dar... Não, a dele é contrária à do senhor. Contrária de quem? Em que sentido? Ele dava pareceres no Supremo, depois virou ministro. O senhor era ministro e hoje dá parecer. É o contrário. Não, e mais. Ele foi advogado desde o começo. E foi advogado de carreira. Professor constitucional desde o começo, nunca foi juiz. E eu fui advogado por 3 anos. E agora eu fui juiz 41. Depois sou juiz agora há 9 anos, advogado há 9 anos, 12 anos. Portanto, eu sou ainda um novato como advogado. Outro dia me pediram para fazer uma palestra sobre... O que era mesmo? Parece que era o efeito da súmula vinculante no exercício da advocacia. E eu, naquele tempo, tinha menos de 9 anos. Eu tinha, acho que... Tinha tido, além dos 3 no começo da carreira, tinha tido 1 ou 2 no começo. Né? Então eu falei para eles, eu estou perplexo com o convite que os senhores me fizeram para falar sobre a repercussão da súmula vinculante no exercício da advocacia. A súmula saiu não sei quando, assim, né? E eu sou advogado, fui advogado 3 anos antes de ser juiz, e sou advogado há 1 ano, mas sou advogado novato. Como é que eu posso falar sobre a repercussão da súmula vinculante na vida, no exercício da advocacia? Aí, brincando isso, todo mundo achou engraçado e depois passei a falar, né? Os senhores devem entender mais do que eu, mas que altera, né? A súmula vinculante é vinculante. Eu sou a favor da súmula vinculante, eu acho que para o Supremo foi ótimo.
Porque o número de processos caiu muito por causa disso. Não só por isso, mas por causa do requisito da repercussão geral, que tinha sido tirado pela Constituição de 88, porque a Constituição de 67 e 69 admitia a chamada arguição da relevância da questão federal. E sabe como é que era julgado isso? A gente recebia um calhamaço desse tamanho de casos, onde tinha o resumo do caso e o que é que se alegava no recurso. A gente folhava e via, isso é importante, esse é importante, esse é importante, esse é importante. Então, ia para a sessão administrativa, que era administrativa, não era a sessão jurisdicional, não era no plenário, é a sessão administrativa. E se tivesse 4 votos a favor de uma das teses, por exemplo, eu falava, eu acho importante essa do... Todos recebiam o mesmo caderno. Eu estou achando esse número 1 aqui, o número 18, o número 22 e o 33. Todo mundo ia ver. É realmente importante. Essa eu não sou, está bem, não estou achando. Aí votavam todos. Se tivesse 4 votos achando relevante a arguição de relevância, achando importante, era admitido o recurso. Subia e com isso julgavam uma porção de casos idênticos. Então, praticamente era o sistema que existe hoje no recurso extraordinário com o requisito da repercussão geral, que é um requisito de mostrar importante para um grande grupo de pessoas que se julgue essa matéria. Lá na Corte Suprema dos Estados Unidos não é assim, não. Eles escolhem os processos. Escolhem e sem dar satisfação, não fazem acordo, não. E mais, faz sessão secreta. Aqui tudo é público e ainda de costas para o público. Falei, eu fui julgado eu fui relator de um traficante, um narcotraficante japonês, famosíssimo na máfia japonesa, e que tinha a idade de vocês, assim. Rapaz, eu estava com medo dele. Eu interroguei direto, assim, né? Quando eu vi a história dele, depois a gente ia julgar no plenário de costas. Aquela ferradura, vocês conhecem o Supremo, aquela ferradura, se você quiser dar um tiro ali, e começaram a se preocupar com segurança, foi depois, daquela vez que eu falei da bomba no plenário, e depois que começaram os movimentos sindicais, né, querendo invadir os índios. Os índios já entraram na Suprema lá, vestidos do jeito que eles são. Né? Aliás, numa dessas vezes, os índios foram lá, foi todo mundo, né, inclusive com aquelas coisas, né, com aquelas penas, tudo pintado, com aquelas roupas de índio mesmo. E o Celso de Mello era o relator, era o presidente do Supremo Tribunal Federal nessa ocasião. Eu não sei se ele era o relator ou era o presidente. Enfim, ele recebeu aqueles índios todos. Vários deles atrás dele, assim, com aquela cara feia. Ele começou a explicar o que era uma ação direta de inconstitucionalidade para os índios. Eu falei, vão dar uma expressada nele já, porque ninguém entende aquilo, né? Imagina, eles estavam querendo ampliar os domínios dele. Né? E ele explicando matéria constitucional, coisa assim. E eu escoçava a cabeça, será que ele está a favor ou está contra? Né? Eu ainda não cheguei a receber, porque também não me pediram, mas eu receberia também. Mas que dá medo, porque eles vêm armados, né? Eles não vêm. Ninguém, nenhum militar tira aquelas armas deles, não. Não vi mandar tirar. Porque eles dizem que aquilo é de honra, que aquilo não é necessariamente de guerra, aquilo... E também não pode botar canhão contra aquelas armas deles. Né? E a história deles no país é uma história muito sofrida, né? Muito bonita sob o ponto de vista histórico, mas também muito sofrida. Eles agora insuflados por essas ONGs, eles querem ampliar muito mais o território. Eles têm território aí que nunca vão pisar lá. Porque não dá. O estado inteiro. Sergipe tem vários Sergipes aí que são do domínio deles segundo a pretensão deles. Que eles são donos, são porque eles eram só eles que existiam no país. Se entender que isso é verdade, então Guarulhos, aqui era um aldeamento indígena, Barueri é aldeamento indígena, Tapicirica é aldeamento indígena. Rio de Janeiro foi aldeamento indígena, não tinha índio no Rio também. E como é que é? Tira tudo que já existe e entrega para os índios. Às vezes tem história é história.
Agora, nos Estados Unidos mataram uma infinidade de índios, né? Resolveram no tiro. Aqui resolveram nas invasões, nas ocupações, e muitos assim, né? Guarulhos é uma cidade que é nome indígena. Cumbica, onde fica indígena. Aliás, nome indígena é o que não falta aqui, né? Uma vez eu fiz uma palestra sobre nomes indígenas que eu conhecia, sem falar nenhuma língua indígena. Nossa, só de São Paulo aqui, tem uma infinidade de nomes indígenas aqui no estado, cidades com nome de... A minha era Araraquara. A minha era Araraquara. Ibirapuera. Votuporanga, tipo Ibirapuera, Itapecerica, Itariri, Itapevi, Itapeva, Guararapes. Onde eu passei, só onde eu passei. Sapucaí é nome indígena. Sapucaí. É. Em qualquer lugar. Copacabana é, Ipanema aqui, é. Aqui tem Itanhaém, aqui tem Peruíbe, tem só aqui na praia. Lá na praia lá do Rio, então, aquelas cidades todas têm nome indígena. Ó. Bora dela, Paraty é nome indígena. Tem outra lá, como é que chama? Tem várias lá com nome indígena. Búzios, se não me engano, é nome indígena. Não, Búzios. Não tenho certeza, mas é Búzios, acho que é nome indígena. É até um jogo. E, olha, você fica 1 hora, 2 horas falando sobre nomes indígenas no Brasil. É uma loucura. Agora, tudo isso foi deles, né? Por que tem esse nome, né? Araçatuba foi juiz lá perto. Tinha Sapucaí, tudo aquilo era nome indígena. Tuverava, Igarapava, infinidade, você não pode nem imaginar. Ministro, veja, eu creio que a gente conseguiu cobrir não só o período que a gente queria, como conseguiu dar ênfase no período que o senhor foi ministro do Supremo Tribunal. Não sei se o Marco ou o Leonardo gostariam de fazer mais uma pergunta. Eu sempre termino as entrevistas perguntando sobre a sua trajetória, em particular sobre a sua trajetória no Judiciário e no Supremo. Se o senhor acha que teve algum assunto relevante que nós deixamos de perguntar, se o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, deixar uma mensagem, porque acho que por nós estamos mais do que satisfeitos com a entrevista. O que eu posso dizer apenas a título de impressão com relação a esses movimentos atuais das ruas, que há um novo acordar do povo brasileiro, que dormiu depois do impeachment. Foi tolerando muita coisa, seja na corrupção, seja nos abusos, seja nas falcatruas, seja na falta de gestão de certas áreas, da gestão insuficiente, inadequada, seja no sistema político. E eu acho que há um despertar para isso. O que eu acho curioso é que aqui não se fala em derrubar presidente, nem governador, pelo menos até agora. O que mostra a importância do movimento. É um acordar até menos preocupado em qualquer coisa antidemocrática. Que podia até ser antidemocrática. Quiser derrubar para um eleito, aí é complicado. E tudo, no caso do Collor, foi feito tudo democraticamente, dentro das normas constitucionais e legais. E espero que isso continue sendo feito. Tudo que tiver que ser feito, eu acho que é muito mais pressão para que mude certas coisas, por exemplo, na educação, na saúde, nos transportes, em todas as áreas, do que propriamente uma reivindicação disso ou daquilo. Quer que melhore. Que melhore o transporte, melhore o trabalho, melhore a saúde, melhore a educação. Isso eu acho importante que o povo esteja acordado para isso. Só não concordo com a violência, a depredação, etc., porque isso tira o valor simbólico do movimento, né? Isso passa a ser vandalismo, passa a ser
não é coisa de gente, de democratas. Esse que destrói o patrimônio público, está destruindo o patrimônio que é dele. E que vai fazer falta para o público. E que ele vai ter que pagar de novo. Então, além de tudo, de uma incoerência total. Né? Agora, acho bonito o movimento que é feito, organizado. E eu fiquei impressionado mais ainda quando, em vários desses movimentos, ouvi fora partido político. Não queria que o partido político levasse bandeira. Aqui esse movimento não é partidário. Esse é o movimento do povo sem partido. Isso causou preocupação para a classe política. Por isso que está se falando em reforma política, etc. Tentou-se o plebiscito e tal. Porque, no fundo, está mexendo também com eles, né? E não quer mais partido, então como é que vai ser a democracia? Pelo nosso sistema com partido. O sistema que existe em nossos países é o chamado participativo, né? Democracia participativa, quer dizer, é o povo que decide, mas não estamos ainda nesse sistema. E enquanto for o nosso sistema como nós achamos que deve ser, tem que ser respeitado. E então eu me impressionei muito com esses movimentos. Gostei dos movimentos, só não gostei desses excessos, desses vandalismo porque, de qualquer maneira, é um despertar do povo. O povo cansou de ouvir coisas que não queria ouvir. De falar em corrupção, de falar de troca de horários políticos, de falar em venda disso, venda daquilo, venda de voto no Senado, venda de voto na Câmara, compra disso, compra daquilo, e mais uma educação mal dirigida, uma saúde mal dirigida, que não é desse governo, vem de longe, né? Basta ver o seguinte, caiu muita qualidade do ensino no país, desde o primário. Eu só fiz escola pública e pude passar no concurso público da USP, sendo só aluno de escola pública. Grupo escolar, ginásio em Araraquara público e aqui o clássico feito público. Depois fiz o vestibular. A escola pública me deu condições de passar. E deu-me condições de passar no concurso também. Mas caiu muito. Eu tinha professores de primeira linha no meu tempo de ginásio, de primeira linha. Professor de geografia, de história, que dava gosto de ouvir. Sou de latim, sou de matemática, explicava, parecia que não precisava explicar mais. Hoje eu não quero nem saber de matemática, mas eu entendia, eu ia bem, porque eu estudava, a aula dele era ótima. Né? E a aula de português era excelente. A gente aprendia latim. O meu concurso vestibular na São Francisco foi em latim. O professor perguntava em latim, eu respondia em latim. Ele perguntava versos de Virgílio, em latim eu respondia qual era o verso seguinte. Era um estudo, a gente estudava demais. Não queria deixar de passar, né? E hoje você vê o ensino primário, tem sujeito que não sabe, termina 4 anos, ainda não sabe escrever. Não sabe fazer conta. E às vezes você vê na internet os sujeitos tentando escrever, não sabe escrever. E já é estagiário de advocacia. E advogado já não sabe escrever. Erra concordância brutal. Isso aí é qualidade de ensino, que afetou o ensino primário, secundário, afetou as universidades também. Então, se o povo está gritando contra isso, está gritando com razão. E não é contra esse governo, não é contra todos os governos que já passaram. Já houve coisa melhor no país, em matéria de educação e até de saúde. Mas já passou, a população cresceu muito e precisa muito mais do que precisava antes. E está mais crescida também, né? Então, está mais exigente. Tudo isso eu estou gostando. Só que não estou gostando desses abusos, desses excessos. Aliás, pode ver que todos se tocaram. A presidente se tocou, o governador de São Paulo se tocou, o do Rio se tocou, o
O prefeito daqui se tocou. Todos eles estão. Às vezes pode tomar uma medida que nem é bem a que o povo queria, mas pensou que fosse. Então tem muita coisa que é experiência, né? Que pode até não dar certo. Mas pelo menos se tocou, se deixou tocar. Quer dizer, ficou preocupado com aquilo. Aqui o Dori, então, foi de tomar medidas rapidíssimas. O prefeito já está tomando agora, está mexendo no trânsito aqui, é um inferno aqui em São Paulo, né? Ele está dando prioridade para coletivos. Está arrumando inimizade com os donos de carro, porque você fica num congestionamento horas e horas, né? Agora isso aí é uma avaliação política, né? É um risco que ele está assumindo. Ele acha que a população mais sofredora é aquela que anda de ônibus e de metrô. Então ele vai dar prioridade para o transporte público. Eu acho que ele pode até ser bem sucedido nisso, porque o povo que está sendo beneficiado vai saber agradecer. Agora, aquele que está sendo prejudicado vai saber fazer represália. Política é assim. Não pode contentar todos, né? Mas já falei demais nesse encerramento, né? É isso, ministro. É isso. Ministro, mas queria... deixa só fazer, só me congratular com vocês. Porque é uma entrevista um pouco mais aprofundada. E um pouco mais preocupada com o social, com história e até com política. Mas no sentido nobre do termo, né? Então o depoimento pode ser mais profundo, mais extenso, né? Não pode ser só técnico, só jurídico. Tanto que eu, com 41 anos de juiz, pude contar muito pouca coisa de juiz. Joguei todas as áreas, mas me lembrei mais do episódio do impeachment porque foi realmente o que me marcou mais, o que marcou o país, marcou o presidente. E até hoje eu não encontrei o presidente. E ele me cumprimentava antes. Também não sei se ele me reconheceria essa era, porque de 91 para cá, já quantos anos são? 22, né? É. Ele já está de cabelo branco, o meu está branco há muito mais tempo. Além de tudo, o tempo faz o que faz, né? E a gente tem espelho, sabe? Às vezes a pessoa passa reto na gente e não reconhece mesmo. E até é parente que a gente fica muito tempo sem se encontrar. Para você, o Cid. Eu era. O tempo não perdoa. Mas eu me congratulo com vocês pela iniciativa, pelo modo de pesquisar e de distribuir as tarefas. E gostaria de ver isso depois, como é que fica, porque vocês vão dar um trato. Muito. Vamos ter muitos Quanta produtos. coisa que eu falei aqui. Não, o primeiro deles, a gente vai dar um trato e vai enviar para o senhor. Vai enviar para o senhor a transcrição completa da entrevista. O senhor recebe ela em breve. Acredito que 60 dias, mais ou menos. Quanto tempo deu de gravação? Nas minhas contas, exatos... 5 horas e 15. Eu estou com 5 horas e 11. Um senhor depoimento. Você passeio Veloso? Um senhor depoimento. Passeio Veloso, então? Muito perto. Empate técnico. Ele fez 5 horas? Empate técnico. Ele fez um pouquinho mais, mas empate técnico. Eu diria que é um empate quiser técnico. falar mais alguma coisa. Só para vencer o Veloso. Ministro, olha, em nome da equipe, em nome da Fundação Getúlio Vargas, obrigado, em nome de todas as pessoas que a gente não sabe ainda que serão interessadas, que poderão ser interessadas nesse documento que a gente acabou de criar, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do senhor de nos receber, de dar esse depoimento tão esclarecedor.